Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e esta é a segunda edição do Senedcast, o seu podcast do Sened, o Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD, que chega à sua 11ª edição, sendo realizado aqui em São Paulo, no Templo Central das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, que nos cede este estúdio do seu centro de comunicação para que nós possamos realizar esse podcast com preletores, cantores, gente que está fazendo parte desse grande evento de educação cristã aqui em São Paulo. E hoje nós temos a presença do cantor Marcelo Santos, da CPAD Music, que está juntamente com outros colegas na área da música cristã na Assembleia de Deus, nos elevando a Deus em adoração através da instrumentalidade divina na sua vida por meio do louvor. Marcelo, é uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Meu amigo, desde já também saudar ao público que está nos acompanhando. Eu que tenho a lembrança aí, eu acho que do 9º Sened, do 10º, chegamos ao 11º. Muito bacana estar aqui, muito bacana ser o segundo. Uau, eu fui lembrado. Então estamos aqui e vamos, assim, falar um pouquinho da gente, né, do nosso trabalho, juntamente com o pastor Silas Daniel, que é nosso companheiro de alguns anos. Sim. Na CPAD. Amém, meu amigo. Marcelo, eu creio que, por mais que você seja bastante conhecido no Brasil, principalmente no meio assembleano, mas você não canta só em Assembleia de Deus, canta Sim. também em outras denominações, tem muita gente que não conhece a tua história. Sim. Como é que se desenrolou a tua trajetória na área da música, como Deus te chamou para essa área e como você chegou até aqui, né? Sabemos que até aqui te ajudou o Senhor. Sim, desse jeito. Com certeza, porque ninguém chega onde você chegou se não for pela graça de Deus. A gente não avança no ministério, no chamado que temos, e esse chamado é confirmado e consolidado diante das pessoas. As pessoas reconhecem o chamado de Deus na nossa vida se não for pela ação divina na nossa vida. Mas como é que Deus fez? Como é que se deu a coisa desde lá no iniciozinho? Conta a tua história. Olha, primeira coisa é o berço. É a referência que a gente tem, né? Eu achava que eu ia puxar para o meu pai a área militar, mas eu acabei puxando para a cantora Ivete, minha mamãe, que já dorme no Senhor desde 2016, a saudosa irmã Ivete. Que era Santos. Também uma cantora evangélica, Exatamente, né? Gravadora Bandeira Branca, como esquecer. Muito conhecida, especialmente ali no Rio de Janeiro. Sim, né? Campo Grande, que é inclusive o nascedor de tantos cantores que o Brasil conhece, você sabe muito bem disso. Família Nascimento, só para dar um exemplo, né? Sim, família Nascimento, Matos, falando, o próprio J. Neto também Isso, é de lá. Também de lá. Se eu não me engano, Marcos Salles também é de lá. A gente for procurar, tem muita gente boa de lá. Né, que Papai do Céu levantou, escolheu aquela terra, apontou como Israel de Deus. Ó, daqui eu vou tirar os cantores que vão rodar esse Brasil todo, né? Então começa com a Ivete, que é o berço, né? É a história muito longa, eu vou tentar fazer um belíssimo resumo aqui. Mas a lembrança que eu tenho é de pequeno, lançamento, Que Bênção, Edson e Thelma, Alcântara, igreja muito lotada. E eu gostava de brincar, deixa eu passar, porque eu sou filho da cantora, aquilo ali eu jamais vou esquecer. O rapaz virou, tu é o filho da cantora, então vira um mosquitinho e passa. Você vê tanta gente que tinha. Eu lembro que naquele dia, naquela noite, eu quebrei todos os playbacks do Azer de Paula. Meu Senhor. Brincando eu consegui essa proeza, né? E eu me lembro da filha do radialista. O Zé deve ter ficado indignado. Rapaz, e depois ele vai brigar comigo, mas aqui eu vou dizer, né? Que ele deu aquele... assim, eu preciso descansar um pouco, e saiu e veio minha mãe e a esposa dele catando, e eu, o que eu fiz? Quebrei os playbacks do maior cantor do Brasil naquele momento. Acho que vai ser para sempre lembrado assim. Então, primeira coisa é a referência, vê-la cantar, vê-la adorar. Minha tantas lutas. A referência já estava em casa, né? Dentro do lar. Porque uma coisa, eu costumo dizer, pastor Silas, que panela de pressão canta, pneu canta, passarinho canta, mas Deus quis algo mais para nós. Aleluia. Né? Então, não era só cantar, era ter uma vida
de oração. Amém. Um lar difícil, um lar de muitas agressões, que saíram das palavras e foram para o físico, né? E nós assistíamos aquilo tudo, e às vezes à noite ela ia louvar a Deus como se nada tivesse acontecido. Já aconteceu de jogar carro em poste. Meu Deus. Acontecia esse expediente aí. Éramos os últimos a sair, porque minha mãe tinha uma aparelhagem, então meu pai montava sozinho para ir. Às vezes ela não cantava e ele desmontava de novo para a gente sair, para voltar para casa. Então, a referência, só aí já vai meio testemunho, né? E a partir daí, depois de tantas coisas que ocorreram, que eu acho que tomariam nosso dia se eu fosse contar, batalhas espirituais grandes, assim, dentro do lar, dentro de casa, entendeu? Nessa época você congregava onde? Então... Na tua infância, adolescência? Eu cheguei a congregar em Campo Grande também, entendeu? No início mesmo foi Madureira, a sede de Madureira. Sim. Né, quando eu falo que eu peguei na mão de Paulo Líver Macalão, as pessoas olham, poxa, quantos anos esse rapaz... Tá velhinho, hein? E deu a paz do Senhor para Paulo Líver Macalão, quantos anos você tem? Pastor PLM, como ele é conhecido. Sim, né? na Harpa Cristã, você pastor fez um Paulo belíssimo Macalão, trabalho. Ele morreu em 82. Sim, meus pais morreu foram no mesmo ano que morreu o pastor Cícero Canuto de Lima, 82 também. Então faz um tempinho, né, irmão? Meus pais foram no sepultamento. Eu acho que foi em 81 que ele inaugurou uma congregação e ele foi, andava bem devagarinho e eu peguei na mão dele. Então, só para tu ter uma ideia da referência, eu vi nascer Álvaro Tito, que era da Assembleia de Deus em Campo Grande. Sim. Que tocou Outro bateria. de Campo Grande. Outro. Que tocou bateria quando eu participei nos anos 80, né? de um festival de música lá, e eu fui derrotado pela Elvira, a irmã dele. Entendeu? E ele tocando bateria, e ambos também foram conhecidos. A Elvira cantou no Alto Louvores. Isso que eu tô te falando, é muita informação. Sim. Vamos tentar resumir. Então, depois dessa guerra, dessa luta de aprender que o louvor é em todos os momentos da nossa vida, o louvor não é só quando está tudo muito bem. E eu preciso dizer uma verdade. Quando você vê o seu pai agredir sua mamãe, o que pode estar bem na sua vida? Então, minha vida era muito difícil nessa parte, entendeu? Partindo, então, para o momento de gravação, eu só pude ter essa experiência depois que eu casei. Entendeu? Porque o meu padrinho de casamento, o Vaguinho, lá de Itaguaí, e ele vai ouvir esse podcast, ele falou, não vou te dar um presente não, eu tenho um estúdio, eu te dou uma gravação. Uau! Foi o que ele... Uau, bom, né? Foi o que ele me deu de presente. E esse presente foi tão bom que nesse CD que eu gravei uma canção que eu cantei 7 anos em São Paulo, essa canção. Mas ela não se tornou conhecida por mim. Ela se tornou conhecida quando Nani Azevedo gravou, que é Não Temas. Não Temas. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas. Não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Amém. Depois de andar 7 anos com essa canção aqui em São Paulo. Vocês congregaram juntos em Bom Sucesso, não foi? Bom Sucesso, você ministro e o Nani, de louvor, né? eu e o Nani Azevedo. Você começou ali em Campo Grande, mas depois você foi para Bom Sucesso, onde, eu não sei se já estou adiantando muita história, você também cantou naquele coral... Chegou a gravar um LP? Gravamos um LP. Eu digo, tem muita coisa, muita tem que resumir. Você cantava ali no coral, o Grupo Raio chegou a gravar um LP, que era ali da Assembleia de Deus Bom Sucesso, né? Sim, pela Nancel Produções. Nancel Produções. É porque essa é uma outra história, mas eu conto rápido. Porque... Mas vamos lá, né? Eu sei que o tempo é curto, mas... curto, tem muita vamos ver história. se dá, pelo menos, para você pensar algumas coisas mais importantes até a gente chegar nessa tua fase na CPAD Music. Mas você me ajuda bastante, você me dando esses pontos que eu ia realmente esquecer. Porque quando nós cantávamos, nós gostávamos de cantar canções de um grupo de São Paulo, entendeu? Que eu não vou dizer o nome, porque eu não gostei muito do que o rapaz falou esses dias aí. Eu não curti o que ele falou. Ele falou que ia botar Deus no banco dos réus. Olha, desculpa, rapaz, não vou dar mais atenção para ele por conta disso. Canções muito bonitas aí, entendeu? Uma que fez parte da minha vida em particular, entendeu? Porque toda vez que morria alguém, Marcelo, vem cantar Além do Rio Azul. E eu cantei no enterro do meu pai, cantei no enterro de alguns pastores que dormiram, até que eu ouvi assim, é o cantor do enterro. Aí para mim não. Para ser o cantor... Pra ser o cantor do enterro. Mas vamos lá, deixa essa parte. Mas é porque o coral só cantava essas canções. Sim. E eu falei assim, vamos cantar nossas músicas?
Não, e tem problema também, porque apesar de essas músicas terem letras bonitas e tal, mas o grupo ensina o unicismo, né? Sim. Que é uma heresia, né? Sim. Então, Temos que quando deixar. eles pensam em Jesus ali na música, eles não pensam em Jesus da mesma forma que a gente entende Jesus à luz das Escrituras. Muito bom. Então, é algo para se pensar e preferível até evitar se cantar essas músicas. Não que eventualmente não possa acontecer de pela letra em si ali não falar de nenhuma heresia, né? E estar falando de verdades bíblicas, alguém ser tocado por essas músicas. Deus tem os seus meios de trabalhar, mas o ideal é a gente evitar, né? Eu não falaria melhor, pastor Ciro. Porque são músicas que foram produzidas, por mais que tenha a sua qualidade musical, uma bela poesia, mas por pessoas que não têm as mesmas crenças que nós em relação a pontos fundamentais da fé. Porque podemos ter divergências em relação a pontos secundários da fé. Mas em relação a pontos fundamentais da fé, como por exemplo a doutrina da Trindade, aí é mais complicado. Mas vamos virar essa página e nós viramos a página. Quando eu falei para eles, olha, nós sigamos para a continuidade da tua trajetória, da tua história. Eu disse a eles, vamos cantar nossas canções então. Compus as canções. Já que a gente compôs as canções, vamos fazer então um trabalho musical com elas. E nós tínhamos um caixinha, né? Coisa que o conjunto tem, né? E a gente começou a juntar aquele dinheirinho ali, fazia uma música, fazia outra. Conseguimos fazer as 8 canções. E por que não mostrar? Vamos mostrar para a Nacel. Mostramos pro rapaz da Nacel, o Magno, nunca vou esquecer. O Magno olhou, rapaz, eu não vou gravar conjunto de igreja. Eu até vou dar uma olhada, mas se eu gravar só pro ano que vem, se eu gostar muito. Ele escutou e falou, gravo semana que vem. Era a glória do Deus que é vivo. As canções tinham muita qualidade, ficaram muito boas. E ali nasceu o primeiro LP. E único também, né? Do coral Rai, nós cantávamos bastante. E claro, tudo isso é crescimento. Eu gosto de falar que não existe um cantor pronto. Existe um cantor trabalhado por Deus. E eu acho que é isso que você pretende quando me faz essa pergunta. Tem a questão familiar, tem a questão da igreja, tem todas as esferas. Infanto juvenil, adolescente, jovem, coral, trio, dueto e sozinho. Então, ali você ganha tudo que você tem. Não é uma coisa que Deus te dá o dom, entendeu? Mas você precisa ali estar lapidando diariamente. Eu gosto de lembrar de Cornélio, que Deus fala com Cornélio, mas fala, você vai ouvir alguém que eu vou te enviar. E fala com Pedro e fala, estou na tua porta. E é Pedro que tem que falar com Cornélio, mas Deus fala com Pedro, Deus fala com Cornélio, Deus te entrega o dom, mas você precisa trabalhá-lo, e isso nós fizemos, trabalhamos muito. Então foi assim, acho que bem resumida a história do nosso coral. E foi já no coral, eu ainda estava no coral quando eu fiz meu primeiro projeto, que eu casei e ganhei uma produção de presente, né? Nessa produção tinha uma canção que já falamos, a Não Temos, que eu cantei 7 anos, o povo não deu muita bola, mas quando o Nani Azevedo cantou, foi um estouro nacional, graças a Deus. Ele canta até hoje, me ajudou, me abençoou muito. Direitos autorais da Não Temos, valeu, Nani. Abençoou. Abençoou muito. Não se popularizou pelos teus lábios, mas pelos dele, e de alguma forma você foi abençoado, porque você ganha direitos autorais. Ganhei direitos que abençoaram muito a minha vida. E eu acho que não era, de repente, o tempo ainda daquela música... Sim, sim. Para usar o termo comercial, estourar em todo o Brasil. Interessante, né? mas é bem interessante. Foi bênção na vida de todas aquelas pessoas para quem você cantou aquele hino. Perfeito. Né? Traz aquela mensagem abençoada. Mas foi através do Nani que a coisa realmente ganhou uma repercussão nacional. E me ajudou a ser lembrado de todo jeito. E foi Deus te usando para todo o Brasil. Foi. Através do Nani, né? Exatamente. Através da voz do Nani. Mas vamos lá, depois você... Rapaz, eu pedi a Deus, chegou a hora de fazer um novo trabalho. Na área mesmo, saiu da mera composição para entrar na área de gravação. De gravação? Exatamente. Quando? Como? Então, eu fiz um CDzinho que eu ganhei, que já falamos aqui, né? Só que chegou a hora de fazer outro CD, não pode ficar parado num só. E eu não tinha dinheiro. E eu falei, Deus, na igreja tem um empresário, se eu podia tocar nele para ele fazer um trabalho para mim, se ele me emprestar, tá? Na época eu falei assim, Deus, ele me emprestar 4 mil, vai me ajudar bastante a fazer um novo projeto. Eu disse isso em oração, dentro de um carro, voltando para casa, depois de um culto, em uma igreja batista.
Quando é na segunda-feira, o pastor entra dentro de casa, o pastor Maurício, que era muito amigo, conhecido seu também, Maurício dos Santos de Medeiros, valeu, pastor Maurício. Ele entra em casa, tira o prato da minha mão e fala, hoje você vai à igreja. Não tem culto. Só que era um negócio de Deus. Quando ele chega na igreja de bom sucesso comigo, ele me deixa e sai andando. Eu ainda falei, a gente ainda murmura, né? Por que ele me tirou de casa para me deixar no meio do nada? Aí o empresário chegou e falou, eu estava querendo falar com você. E eu dentro de mim, puxa, eu também estava querendo falar com ele, mas será que é já? Será que é agora? Quando nós chegamos no escritório dele, ele faz a proposta. Você não quer gravar um CD profissional? Olha que benção. Aleluia. Então resposta do Senhor. Gravamos um CD, sabe, com a direção de Nani Azevedo, com os arranjos do mesmo arranjador que fez para Kleber Lucas, para Isla. O empresário pegou o que havia de melhor para fazer um belíssimo trabalho. Só que o mercado trabalhou contra esse projeto. O mercado inteiro. Foi um CD independente, né? Não, era de uma gravadora. Ele montou uma gravadora para poder... Ele montou uma gravadora. Para poder fazer o meu projeto. Tá. Só que ele foi aconselhado, e aí eu não vou citar nomes aqui, por muita gente boa do mercado, de que não valia a pena. Ele mesmo contou na época com o auxílio de uma rádio grande do Rio de Janeiro, que disse, faz que eu toco. Ele fez e a rádio não tocou. Entendeu? Tudo estava dando para trás, então o empresário meio que desistiu. Quando ele desistiu, um amigo nosso, simplesmente advogado também da CGADB. Começa a minha história na CPAD. Vamos fazer uma coisa? Eu vou mostrar esse trabalho e essa história toda para o irmão Ronaldo. Ele vai orar. E você também vai orar. Aleluia. Fique em oração e vamos ver o que Deus faz. Então, a partir dali, nós oramos e o irmão Ronaldo recebeu o ok de Deus. Entrou em contato conosco e cá estamos. E foram quantos CDs? Olha, foram... Vai lembrando pelos nomes aí. Sim, o Deus de Jacó, Rasgue o Coração, sim. Harpa Cristã, sim. Lugar São Mais você Alto. cantando Os hinos da versões de Harpa hinos da Cristã. Harpa Sim, Cristã. sim, sim. Inclusive o mais ouvido no Spotify, hein? Confere lá. Harpa Cristã, aí veio o Lugar Mais Alto e agora os 8 singles, né? Que você tem lançado... A maioria dos cantores tem feito isso hoje, né? Sim, sim, sim. Tem lançado singles e lançados nas plataformas digitais. Entendeu? Porque, infelizmente... E quais são esses 8 singles aí? Eu vou lembrar deles. É o Efraim Manassés. Uau! Lembrar de nome de música minha é um barato. Eu faço a canção... Não precisa lembrar de todos, mas pelo menos aqueles que você mais canta aí, que o pessoal mais pede... Efraim Manassés e Até para as pessoas que de repente estão nos ouvindo que ainda não conhecem. Ainda não? Eventualmente, entrarem lá no Spotify e ouvirem, né? Para conhecer essas composições do Marcelo. Composições, porque o Marcelo não só ele canta, ele compõe as músicas e ele canta. Para os próprios cantores. E aí, quais são as que você destacaria aí desses 8 singles que você tem cantado mais ou que as pessoas têm pedido mais? Yeshua que eu mais canto. Yeshua, porque é um arranjo que... Nossa, eu escutava o arranjo. Eu escutava, a música chegou e eu escutava o arranjo todo dia. E eu cheguei para um arranjador aqui no Rio de Janeiro e falei com ele, está disposto a me escutar? Eu vou te cantar tudo o que eu ouvi. E ele, rapaz, fez a risca. Eu conferiria se eu fosse você. Entendeu? Confere lá, vai dar uma força. Ajuda. Yeshua, Efraim Manassés é dos 2 primeiros. Nossa, tem também Emanuel, dos primeiros 4 singles. E tem Grande é o Senhor, pronto, lembrei das 4 primeiras. Atual tem Reprima. Eu acabei de tentar cantar lá embaixo, o pendrive travou e não entrou. Tem Refidim, que é o nome que a gente não grava sempre. Deus me deu a graça de cantar a bela história onde Israel perde e aprende a ganhar. Entendeu? Inclusive, Refidim tem uma história boa, porque eu liguei para o nosso querido pastor Esdras e eu queria colocar uma entrada em hebraico. Pastor Esdras Bento. Esdras Bento. Eu queria pôr uma entrada em hebraico. E ele me ajudou, colocou o professor dele para falar comigo. Esdras, que é o autor de um excelente livro, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Excelente para você que gosta de estudar a palavra de Deus e extrair dela mensagens. Hermenêutica Fácil e Descomplicada é uma obra excelente para pessoas que se interessam em interpretação do texto bíblico. É dele também o trabalho Bíblia Palavra-Chave.
Não, a Bíblia, a palavra-chave, ele foi o responsável pelo projeto, né? Sim. Essa Bíblia é uma Bíblia lá do exterior, que a CPAD traduziu as notas, mas teve à frente desse projeto de tradução, de acompanhamento da edição brasileira, o irmão Esdras, que na época era o responsável pela área de Bíblias da CPAD, porque a CPAD tem um departamento de publicações que é dividido em setores. Setores de obras nacionais, né, e internacionais, setor de Bíblias e setor de educação cristã, que é o que faz as revistas de escola dominical nas faixas etárias todas. Claro, essas revistas têm os seus ilustradores, tem a equipe de diagramação do setor de arte e design da CPAD, tem os comentaristas que são escolhidos e convidados a escrever o conteúdo, mas o trabalho de edição, de preparação, inclusive de idealização dos temas, né, de orientação dos comentaristas, tudo isso é feito pelo setor de educação cristã da CPAD, e o departamento de publicações é dirigido pelo irmão Alexandre Claudino Coelho. Eu podia escrever isso, porque eu vendo essa Bíblia, então acho que vai me ajudar. Eu aproveitei, você tocou nesse assunto, para apresentar o trabalho que é feito pelo Departamento de Publicações, que inclusive é o departamento que, junto com o diretor executivo da CPAD, está à frente aí do SENED. Sim, o 11º Congresso Nacional de Escola Dominical. Mas vamos lá. O Esdras, então, te ajudou no Refidim, no hino Refidim. Sim, ele me deu as palavras em hebraico que eu queria dar um brado de guerra, né? Porque eu acho muito bacana você... Então temos você... Eu não ouvi essa música ainda. Tem você escute. Cantando em hebraico? Não, é só um brado. São dois em brados. Israel. E a outra parte eu não vou dizer, irmãos, porque é difícil. Olha, eu demorei para pegar. Mas é tipo um brado de guerra convidando o povo para a batalha. Entendeu? Ficou uma bela canção, eu escutaria se eu fosse você. Refidim. Então eu falei o que agora? Eu falei do som. Reprima, Refidim. Aí tem Premium, que eu gosto muito, que foi uma canção que uma vez eu cantei para você. Você não vai lembrar que eu cantei muitas canções. Você ainda falou assim, nossa, essa é boa. Eu gravei isso que você falou. Esse homem é uma fonte de composições. São muitas composições do irmão Marcelo Santos. Sim, meu querido. Mas vamos lá, ainda tem mais uma, né? Depois do prêmio. Quando você falou que era boa, então já que ele gostou, então eu vou gravar. E a outra foi Tudo Bem. E a Tudo Bem, eu gosto de falar um pouquinho dela. Por que Tudo Bem? Porque tava tudo mal. Muito mal. É aquela mulher que perde o filho e vai até Eliseu, né? Tava tudo quebrado. Vai tudo bem? Tinha perdido a esposa por câncer. Uma tragédia na minha vida. Sabe? Eu estava finalmente tentando reconstruir minha vida. E a minha noiva não queria vir para o Rio. Porque ela via assim, algumas notícias das flores que são lançadas nos morros do Rio. E ela... De jeito nenhum, ela não, pro Rio não vou. A violência na cidade é um marketing negativo. O meu pastor... Forte, infelizmente. Meu pastor pediu. E é uma realidade a violência no Rio, é uma realidade. E aí, tipo assim, eu tinha pouco tempo para desfazer das minhas coisas. Então eu não vendi, eu dei tudo que eu tinha. Dei dando as minhas coisas. De até ar-condicionado. Tudo que eu tinha, que eu não ia levar, que ia custar de combustível R$9.000. Para o meu amigo vir da cidade, que ele deu a mudança, mas o combustível ia ficar caro para ele fazer sabe onde ele vinha? De Ubatuba, Rio, para levar em João Monlevade e voltar para Ubatuba. Não te cobro nada, mas o combustível tu tem que dar. Hoje você está morando em? Hoje eu moro em Salto de Pirapora, depois de Sorocaba, congrego com o pastor Osmar José da Silva. Pastor Osmar. Meu querido pastor Osmar, seu filho vice-presidente pastor Osmar Goulart, meus pastores e a quem eu devo muito respeito. Um abraço pro pastor Osmar. Sim, sim. O Osmarzinho também. Sim, sim, pastor. Amante da palavra, viu, pastor Silas? Que Valquíria Salinas. Jamiel que também. São preletores aqui do SENED. Sim, sim. Pastor Jamiel Lopes, lá de Sorocaba também. Estão conosco. E a irmã Valquíria. E eu tive que dar tudo, nesse então contexto, eu perdi tudo. Nesse contexto de dificuldade, tribulação, aí eu lembro do hino 126 da Harpa Cristã, se não me engano é esse número, acho que é isso mesmo. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação.
e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Frida Wingre, né? Era o hino da oração da gente, quando nós orávamos. Não estava tudo tão mal. E o Espírito Santo, me permitiu cantar dentro do carro. Aleluia. Sabe? Glória a Jesus. Me lembrar da história da mulher que, quando foi questionada, ela tinha um óbito dentro de casa, pastor Silas. O filho que havia falecido. E quando ela é perguntada, vai tudo bem? Ela vai, tudo bem com teu marido? Tudo bem com teu filho? Tudo bem. E Deus me deu essa graça de cantar tudo bem, está tudo bem. Deus não perde o controle para o nosso bem. Tudo bem, está tudo bem. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima também. Amém. Tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Vamos cantar aqui no Sined. Eu já ia pedir para você uma palhinha, mas já foi feito agora, né? Essa foi de chorar. Aleluia. Uau. Mas Deus faz essas coisas, né? Glória a Deus. Extraindo da gente. Sim, essa é assim do coração. Para que Deus muda a realidade, os pastor Silas. Eu tenho agradecido a Ele, porque quando eu olho nesses Deus últimos... extrai da gente o melhor no meio das situações mais controversas. Dos últimos 30 anos, eu só tenho que agradecer a Deus. Pastor Silas, através do que Deus me deu na CPAD, eu cantei em todos os estados do Brasil, Pastor Silas. Eu só não cantei em Sergipe. Alô, Sergipe, me ajuda a fechar. Fechar o ciclo, né? Tá faltando Sergipe. Mas até na ilha de Marajó, Deus me levou. Aquela viagem de barco, o irmão sabe. Sim, já fiz mais de uma vez. Oh, Jesus. Fiz de avião e fiz de barco. Eu fui de barco. Deram uma cabinezinha lá, que eu desse tamanho, você deve imaginar como é que foi um exercício me colocar ali dentro, deitar naquela caminha de ferro. Sim, sim. Mas que eu não troco essa experiência por nada. Ver tanta água, ver tanta riqueza, ver tanto açaí. E eu lembro que... E tem uma igreja fervorosa ali, né? Várias igrejas ali, né? Muitas igrejas dentro de A gente chama a Marajó. Ilha de Marajó, parece que é só uma, mas na verdade é um complexo de ilhas ali. Boa, pastor, boa lembrança. São muitas. E igrejas que você passa de barco, o pastor fala, aquela ali eu construí no ano tal, aquela ali é assim. E os irmãos lá não compram carro, compram barco. E a evangelização lá remonta ao início das Assembleias de Deus no Brasil. Ótimo. Com Daniel Berg, Ótimo, pegando o barco. que era assim que ele fazia. Indo lá evangelizar. E as igrejas foram nascendo. E hoje há grandes igrejas ali na Ilha de Marajó. Mas, Marcelo, não quero te prender muito aqui, porque você ainda vai estar cantando no evento, mas louva a Deus pela tua vida. Oh, que prazer, meu pastor. É lindo ver o que Deus tem feito através de você. Eu já tive com o Marcelo em vários eventos pelo Brasil e vi Deus usando ele. E olha, do jeito que ele é aqui, ele é sempre em todo lugar, em todo momento. O Marcelão é isso aí. Desse jeito, meu amigo. Mudar e é um homem quebrantado para as coisas de Deus, sensível para as coisas de Deus, e que se permite usar por Deus. Glória a Deus. E muitas vezes Deus tem te usado para abençoar muitas vidas no Brasil e no mundo, porque a música vai longe, né? Vai, hoje em dia com a internet estão me ouvindo em todo lugar. Um amigo meu me liga, ó quem tá escutando aqui. Eu falo, pô, que legal, na Suíça tá me escutando. Oh, glória! Só falta Sergipe, hein? Tô chegando aí. Amém. Então, Marcelo, vamos terminar com você trazendo uma palavra que Deus colocar no teu coração para os espectadores do nosso programa, o nosso Senedcast. Puxa, a palavra é gratidão. Amém. Eu gostaria que você olhasse, inclusive, para a tua câmera para falar diretamente, sim. Olho no olho. Amém. Eu tenho com os nossos espectadores. Alguns segundos, que talvez, Deus colocar no teu coração. 1, 2 minutos. É gratidão, sabe? Eu olho muito para a minha vida e vejo o todo. Nós precisamos nos lembrar que essa é uma parte, que nós estamos sendo devolvidos à eternidade pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, ainda que esse momento não seja o momento para você adequado, aquilo que você queria,
E por muitas vezes eu me perguntei a Deus por quê. O que eu tinha que apanhar de Melissa? Aleluia, olha a propaganda. De carinho, de vara de goiaba, de cabo de vassoura, de cinto, de régua de madeira. Ficava às vezes no canto chorando, perguntando por quê me batem tanto assim, mas eles me davam aquilo que eles haviam recebido. E para louvor da glória de Deus, hoje eu não faço isso com os meus filhos. Não fiz e não vou fazer, porque eu aprendi da pior maneira, né? Mas aprendi, e a vida é um aprendizado. Nós temos que aprender a ser gratos, porque não podemos esquecer do que Deus disse a Jeremias no capítulo 18 do seu livro, onde ele escreve, onde ele fala para Jeremias, que ele está amassando barro. Deus está formando um vaso forte. Amém. Escute o que eu estou falando. Porque o que ele vai colocar dentro do vaso é precioso e não pode se perder. Então seja grato pelo que Deus está fazendo, mesmo que você não compreenda agora. Eu gosto da palavra que ele diz para os seus discípulos enquanto lava os seus pés. E tem um questionamento de Pedro. O que eu faço agora você não entende, mas você vai compreender depois. Ele ainda diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu lavei os pés a vós, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E isso aqui é muito bom, pastor, porque é uma comunhão. A gente está dividindo experiências com o Brasil. Coisas que você não conhecia, tem mais, viu? Mas coisas que você não conhecia, agora você sabe. O preço do nosso sorriso. Aleluia. Custo. Sabe, os espinhos. Mas tudo isso é uma construção para que Deus faça de você uma pessoa melhor. Uma pessoa que sorri. E o sorriso é puro, é sincero, é de dentro. E as marcas que você tem na sua vida e na sua história é para que outros irmãos em comunhão com você evite de passar por aquele caminho. Seja mais maleável, ouça mais a voz de Deus, ouça mais o seu pastor, ouça mais palavras boas, porque tem no nosso contexto palavras muito boas, mas tem palavras muito ruins também. Não deixe que as palavras ruins, que as más conversas atravessem aquilo de bom que você tem também no seu entorno, que é a comunhão. São os irmãos que oram, são os irmãos que buscam. É aquele conselho que Naamã recebeu, né? Ele falou: tem rio melhor lá na minha terra, para que eu vou mergulhar no Jordão? E tinha ali uma pessoa para dizer para ele: se o profeta te pedisse algo mais profundo, mais sério, mais caro, você faria. O que são dar 7 mergulhos no Jordão? Então, com aquela palavra, andando com as pessoas certas, ele escuta aquilo, vai, aleluia, e percebe na sua vida o milagre. Deus me usa agora para você. Ouça o bom conselho, ouça seus pastores e seja grato, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu gostaria de finalizar com uma palavra, se eu não me engano, está também em Jeremias, se eu não me engano, capítulo 11. Eu prefiro dizer: bem sei, os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te abençoe. Pastor Silas, obrigado Amém. Pela oportunidade. Amém, Marcelo. Que Deus continue te abençoando mais e mais. E também a você, querido espectador do Senedcast, que esse programa com certeza abençoe a tua vida e que você possa compartilhar também com outras pessoas esse novo programa que sempre vai trazer pessoas novas aqui, relacionadas à educação cristã, relacionadas ao ministério cristão, que tem conteúdo, experiência, histórias e muita coisa importante para passar para você, para edificação sua e de todo o povo de Deus do Brasil. Amém? Que Deus continue abençoando a todos e até o nosso próximo encontro.